Eu sempre esqueço que nessa câmera aqui, quando você faz assim com a mão, ele começa a gravar vídeo. E quer saber? Vou começar a gravar o vídeo assim mesmo. Eu ia me preparar certinho, mas já que já tá gravando é pra ser dessa forma. Bom, como sempre, tomo meu tempo pra refletir um pouco, pra me comunicar com outras pessoas. Pra quem me conhece sabe que eu fico muito trancafiado dentro do quarto. Então eu vim aqui no local de sempre, né? Dessa vez eu tô próximo dessa árvore maravilhosa, nesse corredor aqui no local. Pra dar uma variada também, né? Pra não ser sempre a mesma coisa. Mas eu tô aqui no mesmo local que eu venho, que é o parque, que é a praça, pra vocês darem uma olhada, ó. Bom, esse lugar maravilhoso onde eu venho sempre para refletir, para conversar com outras pessoas e principalmente para aprender, né? Porque as pessoas pensam que quem já está há muito tempo na espiritualidade já sabe tudo. Só que muito pelo contrário, a gente vai conversando com outras pessoas e através dessa verbalização nós vemos que temos muito em si o que aprender, muito. E indiferentemente quais sejam os assuntos, sempre é algo que agrega muito. E bem, já pratiquei um pouco de exercício físico aqui, já dei uma exercitada. E o tema hoje que eu gostaria de passar para vocês é um tema que, particularmente, ele é um tema bem simples, é um tema bem tranquilo, então dá para compreender muito bem, que são os degraus de Maslow. Foi um tema assim que deu um salto quântico na minha vida, né? Eu aprendi a respeito dele com o professor Hélio Couto, então para mim foi uma grande honra obter esse conhecimento. No momento em que eu aprendi a respeito, fez assim, ó. Eu falei, cara, como é possível, né? Trouxe o meninão pra brincar? É, né? Ganhadinho? É, tá certo. Tenha uma noite abençoada, meu querido. Gratidão. Enfim, como eu ia falando, foi um tema que deu um grande salto quântico na minha vida, porque mudou completamente a minha visão de mundo, né? A gente se apega muito a um paradigma regente e tudo que falam para desmistificar a respeito de um assunto em específico acaba nos confundindo muito e acaba muitas das vezes fazendo com que o nosso próprio ego não aceite. E esse foi um tema em que para mim foi um pouco difícil no começo, mas inevitavelmente eu persisti e eu acabei aceitando, né? E depois que há essa aceitação, tudo começa a mudar na nossa vida. E para melhor, todo conhecimento ele sempre agrega, ele sempre faz muito bem. E claro, obviamente, né, nós temos que tomar o conhecimento que esteja correlacionado com a luz, que são esses conhecimentos que realmente agregam a nossa pessoa. Bom, Maslow ele foi um grande pesquisador a respeito do comportamento humano, a respeito de como que são esses fatores, né, de acordo com uma sociedade em si. E ele fundou esses 5 degraus, que nós podemos chamar assim, que são os 5 estágios, né, os 5 degraus de evolução do ser humano. É um pouco engraçado, porque as pessoas pensam que no primeiro degrau se difere muito do quinto, só que na verdade eles se conciliam de alguma forma. Então vamos lá que eu vou passar para vocês de forma bem simples e bem objetiva a respeito, tudo bem? Bom, o primeiro degrau, ele é um degrau onde grande parte das pessoas já estão situados, grande parte das pessoas estão nesse degrau, e na verdade é um pouco assim, não é algo de se orgulhar tanto, né? Porque se fosse depender de nós mesmos, nós não gostaríamos que isso acontecesse. O primeiro degrau, ele é o degrau das necessidades básicas, né? Que é onde grande parte dos seres humanos estão. Que é pessoas que precisam de comida, precisam de um alimento, de uma água potável, de algo para lavar-se, para tomar banho, ou seja, nós seres humanos precisamos disso, né? Dessas necessidades básicas supridas. Porque imagina, seria muito difícil tentar explicar a física quântica, explicar algum conhecimento muito esotérico, muito abstrato para uma pessoa, se ela está no primeiro degrau. Porque toda a vida dela vai estar baseada em tentar se direcionar nessa busca por algo que supra ela no alimento, né? E inevitavelmente os outros degraus, por exemplo o quinto, ele vai se basear no alimento da alma. Então é muito difícil pedir para as pessoas compreender os outros degraus se elas estão presas no primeiro, porque todo o direcionamento dela vai ser baseado nisso, no alimento, na busca por uma hidratação, por algo que supra isso. Então assim,
não é algo que nós podemos julgar e na verdade é algo que compreendendo é até um pouco triste, mas inevitavelmente há sim esses saltos de consciência, então mesmo pessoas que estão nesses fatores, nessas dificuldades, elas conseguem dar saltos. E o que acontece a respeito desses saltos, né, que eu tô falando tanto? Na física quântica, o elétron, quando ele direciona de um ponto A ao ponto B, ele não faz assim, ó. Ele faz assim, ele tá aqui, aí ele pula para cá. Ou seja, ele meio que teletransporta. Mas não é bem um teletransporte, né? Ele pega um ponto em que está aqui e aparece aqui, só que é maior que a velocidade da luz. Então, através dos estudos da física, pôde compreender que na verdade existe uma não localidade, né? Que existem outras dimensões. E a partir desse ponto, o elétron está aqui e passa para cá, ele dá um salto quântico. E é aí que fala, né? Que dá um salto quântico, que ele pega daqui e salta para cá. E isso se correlaciona muito com a nossa consciência. Os seres humanos, eles vão ampliando a própria consciência. A nossa consciência ela vai fazendo assim, né? Só que na verdade, ela pode fazer assim, ó, tá aqui e fazer assim e simplesmente expandir. Eu diria que foi muito assim com Buda quando ele sentou-se próximo à árvore, né? Que foi o momento em que ele soltou. E a partir do momento em que ele soltou, houve esse salto quântico, que foi a iluminação espiritual. E bom, eu vou falar um pouco agora a respeito do segundo degrau, que também é muito importante a gente saber, que basicamente já está baseado em todo o nosso marketing, né? Todos os produtos que a gente vai comprar, todos os anúncios que nós vemos na internet, que é o segundo degrau, que seria a reprodução da espécie. Exatamente. Como vocês podem perceber, quando você está num local, num parque, na rua, enfim, no centro da cidade, ou até mesmo com os vizinhos próximos, você vai perceber que grande parte das músicas, elas são relacionadas ao segundo degrau, que é a reprodução da espécie. Então, vão ser músicas direcionadas a sexo, direcionado a ter relações sexuais, porque é muito fácil, quando você coloca as pessoas no primeiro e no segundo degrau, é muito fácil de você controlar elas. E inevitavelmente, ainda mais porque é muito mais fácil você controlar uma massa de pessoas do que controlar uma só. E a música, ela é uma vibração, né? Então, quando você coloca uma vibração em determinado local, você está fazendo com que as pessoas entrem nessa mesma frequência, como se fosse uma hipnose, assim, digamos. Mas na verdade você vai colocar elas num sistema de eletromagnetismo, né? Que é onde elas vão ficar ouvindo tanto isso que vai entrando no subconsciente. Aí a pessoa ela vai dormir e ela percebe que aquilo ainda está entrando de alguma maneira. Mas enfim, é um degrau que simplesmente também as pessoas já estão muito baseados. E no primeiro e no segundo é muito fácil de manipular. E é isso que o marketing faz, né? É isso que a nossa própria sociedade faz atualmente, que é utilizar esses dois degraus para controlar os seres. Claro, inevitavelmente aparece uma pessoa... Boa noite, tudo bem? Inevitavelmente aparece uma pessoa que dá esses saltos e não aceita isso. Geralmente é na fase adolescente, né? Que é quando eles já tomam uma rebeldia e falam: opa, peraí, eu não gosto tanto dessa música. Ou até mesmo, eu não vou ficar só nessa busca pelas necessidades básicas, vou encontrar algo além. E geralmente são jovens indagadores, né? Que querem descobrir e conhecer a verdade. E isso vem no terceiro polo, no terceiro degrau, que também é um degrau que não são todas as pessoas que estão nesse degrau, mas ainda é uma boa parte, que é o poder. Nesse caso aí já vão ser direcionados para os grandes executivos, para o pessoal administrativo, né? Porque quando as pessoas não estão no segundo ou no primeiro, elas já pulam direto para o terceiro, ou é geralmente do primeiro para o terceiro, porque às vezes quando a pessoa ela já tem um relacionamento ou até mesmo ela não se importa com isso, ela já dá esse salto para o terceiro. E claro, todos os degraus que eu estou citando aqui, eles conciliam com o último degrau, tá? Então não tomem medidas precipitadas ainda. Mas o terceiro degrau basicamente é essa necessidade de poder, onde o homem ele vai sempre buscando coisas que possam nutri-lo. Lembra que eu falei agora há pouco que no primeiro degrau a pessoa ela vai se nutrir através dos alimentos e ela busca constantemente isso, né, incessantemente? No terceiro degrau é a mesma coisa, só que com poder. Então ela vai querer dominar, ela vai querer ter a posse, ela vai querer ser superior aos outros.
Então, o terceiro degrau ele está muito baseado nisso, né? Então, geralmente são pessoas de alto calão administrativo, pessoas que já são corporativas. Claro, não estou sendo generativo aqui, tá? Não estou generalizando, mas em si é um exemplo. Isso já aborda o quarto degrau, porque existem pessoas que elas já fugiram disso também. Às vezes elas já têm uma empresa, ou elas não se importam tanto com essa posse, né? Elas já têm um pouco mais de empatia pelo próximo. Então vem o quarto degrau, que é o autoconhecimento. Porque a pessoa que ela já foge desse fator do poder, que já não se importa tanto com o que vai ter que se alimentar, ou até mesmo com relações carnais, sexuais, ou com essa sede, essa vontade de querer dominar o próximo, ela parte pro quarto degrau, que é... Boa noite, tudo bem? Que no caso é o autoconhecimento. A pessoa ela vai olhar para dentro de si e vai começar a se indagar e fazer essas perguntas. Geralmente isso acontece quando as pessoas são mais jovens, né? Porque elas vêm com essas questões de quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? De onde eu vim? Existe vida após a morte? Se existe vida após a morte, o que eu tenho que fazer? O que eu estou fazendo aqui? Para onde? Enfim, começam a vir essas questões que vai moldando a cabeça da pessoa e ela vai tomando isso como uma saciedade também. Então, se você for ver, todos os degraus eles têm em si um pouco de saciedade. Só que quanto mais vai aumentando, deixa de ser a saciedade por prazer. Porque o alimento, quando a gente se alimenta bastante, né, quando a gente pega um pratão de comida e manda para dentro, é o quê? É o ser querendo, com a sua animalidade, gerar prazer para si, através de muita alimentação. Ou através da reprodução, né, da reprodução da espécie, por exemplo. Tem pessoas que não veem o ato de amor, o ato de se relacionar com outra pessoa, como um ato divino, mas sim como um momento para que ela possa suprir o seu próprio ego, né? Então já vai ser também esse fator de se nutrir pelas suas necessidades que o próprio ego quer. Que no caso o ego é a pessoa, né? Quando eu falo ego eu não estou distinguindo o ser do self do ego, não. É a pessoa que toma as próprias escolhas. Mas aí também vem com o poder, né? Porque o poder ele também pode ser direcionado para polaridades positivas, só que a pessoa ela vai tentar o quê? Se saciar desse poder e se alimentar cada vez mais, né? Aí vem a expressão sede de poder, porque a pessoa ela sempre vai estar buscando nesse mesmo cunho. Então, todos esses degraus em si, a pessoa ela vai tentar se nutrir e se alimentar. Só que o que é aí que tá? Quanto mais ela vai mandando para dentro, mais ela vai percebendo que aquilo não está nutrindo ela. Porque ela sempre vai querer mais, e mais, e mais, e vai querer se apossar mais, vai querer ter mais poder, vai querer se alimentar mais, vai querer fazer mais relações sexuais, vai tentar resolver o relacionamento através das relações sexuais, enfim. Ela vai buscar alguma maneira para que possa nutrir essa parte dela, que no caso vai ser sempre o ego querendo mais. Na questão do autoconhecimento, já deu um grande salto, porque ela compreende, né, que existem questões a qual ela tem que tomar como resposta durante a sua vida e ela vai se perguntando a respeito, né? E essas perguntas vão nutrindo ela também, só que de forma positiva, porque através dessas respostas ela vai se nutrindo e se sacia. Porque o que acontece nos outros degraus? São saciedades de prazer, mas no autoconhecimento não é uma saciedade de prazer, porque uma vez tomado o autoconhecimento, é um desfrute. E a partir disso você pode realmente desfrutar, né? Você pode entrar nesse fluxo divino. E aí que está o quinto degrau. O quinto degrau, ele é a espiritualidade. Claro, como eu mesmo disse anteriormente, você pode pular do primeiro para o quinto, né? Lembra do salto quântico? O elétron está aqui, ele salta para cá. Salta para cá. Mas por que acontece isso? Porque a pessoa ela já se desprendeu, ela soltou isso. Buda, quando sentou-se na árvore, o que aconteceu basicamente? Ele tentou ir muito por um caminho, por um direcionamento, e tentou ir muito por outro. Só que ele viu que não estava certo, porque ele estava colocando pressão. Mas no momento em que ele soltou a iluminação espiritual, ele se iluminou. E a partir do momento que se iluminou, ele compreendeu que, na verdade, o que faz com que a gente consiga, conquiste e realmente realize aquela nossa parte interna, no caso ele estava buscando a iluminação espiritual, é você soltar isso, é você não se apegar, porque o apego, ele que traz a dor. Então aí vem a espiritualidade, né? A pessoa que já soltou o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto,
e pula para o quinto, ou às vezes do segundo para o quinto, do terceiro para o quinto, do quarto para o quinto, ela já vai suprindo, além desse autoconhecimento, ela vai tendo uma visão mais holística, ela vai tendo uma compreensão mais espiritual da coisa mesmo, né? Como a própria espiritualidade diz, ele vai entendendo tudo como um todo em si. E através disso as ações mudam, o comportamento dessa pessoa muda, a forma como ela age com outras pessoas se modifica. Não estou falando que ela vai se divinizar, não é isso. A pessoa que está na espiritualidade, ela não se torna um ser divino. Ela realmente, ela ganha luz porque ela já deu esses saltos quânticos, mas ela vai ter mais essa compreensão de que tem o que melhorar e que tem o que sempre evoluir, certo? Mas é muito interessante isso, né? Porque ela vai buscando meios, conhecimentos e não se prende a eles. Por exemplo, uma pessoa que está na espiritualidade, ela pode muito bem buscar um pouco a respeito do taoísmo, do budismo, de todas as vertentes, até mesmo na teosofia. Eu, particularmente, sou suspeito a falar que entrei nesse mundo espiritual através da filosofia hermética. E não esperava que eu ia entrar nesse ramo espiritual. Só que a espiritualidade é aquilo, né? A gente não quer, mas ela chama a gente. E uma vez que a gente entra nesse mundo, é sempre um momento de gratidão, de muita honra e de muita alegria. O professor Hélio Couto, ele disponibilizou o 6º degrau, que eu também acho muito interessante falar, que a partir do momento em que o ser ele já deu esses saltos quânticos, né, ele já está na espiritualidade, começa a ajudar o próximo, começa a fazer o bem, ajudar os irmãos, né, como ele já compreende uma coisa como um todo, ele vai querer ajudar, ele vai querer oferecer o que ele tem consigo de habilidade, assim, digamos, né, claro, todos nós temos capacidades infinitas, porque o Pai e nós somos um só, mas ele vai oferecer dessas habilidades consigo, aptidões para ajudar os irmãos. E no caso, quando já está nesse 5º degrau, ou do primeiro para o quinto, do segundo para o quinto, ele vai para o 6º. Que o que seria o 6º? O 6º degrau, ele seria a unificação com o Criador, que é quando Jesus, realmente, né, o Mestre falou assim, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. É quando a onda do oceano, se vocês forem perceber, o que acontece? Aqui está o oceano, né? Aí ele vai lá para a areia e volta, vai e volta, vai e volta. Se nós formos ver, não tem como a gente contar, essa é a onda 1257 bilhões, 345 milhões. Não, aquela mesma onda que vai para a areia e volta, ela é oceano. A partir do momento que ela volta, ela é oceano. E a unificação, no caso o 6º degrau, boa noite, tudo bem? É você realmente retornar para a sua essência, né? É você retornar para essa fonte. É aquela água da cachoeira que cai e vai passando pelas pedras e volta para o riacho. Porque ela vai se ramificando e volta realmente para a sua origem. Não sei se está ficando muito complexo, mas o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, você vai ser a individualidade do Criador. Então, quando você for se alimentar, que é no caso o primeiro degrau, né, que são as necessidades básicas, vai ser o Criador que vai estar se alimentando através de você. Claro, você não vai perder a sua individualidade, calma. Mas aí no caso vai ser essa unificação, né? No caso, como eu citei até no vídeo anterior, se vocês não viram, que foi do Yin Yang, há uma assimilação de onda, que é quando a sua onda ela tem uma interferência construtiva com a onda do todo, com a onda de Deus. Então, no caso, quando você estiver se alimentando, vai ser Deus que vai estar se alimentando. Aí, no caso, no 2º degrau, sexo, né, reprodução da espécie, que é um tema que, meu Deus, deixa as pessoas loucas. Se coloca esse assunto no meio, as pessoas já ficam, meu Deus. Mas as pessoas pensam que, na verdade, o sexo é algo pecaminoso, que é algo errado, que é algo ruim, mas não. Esse momento é um momento em que duas centelhas, elas se juntam para realmente gerar esse ponto de equilíbrio e através desse ponto de equilíbrio trocar experiências, né? E unificar essas consciências. Então é um momento muito sagrado. As pessoas pensam que quando elas se unificam com o Criador, não vão poder fazer isso. Claro, vão poder, só que quando fizerem isso vai ser com um total respeito à mulher, um total respeito ao homem, compreendendo que ele é uma divindade e ela também é uma divindade. Então vai ter esse mútuo respeito, onde ambos vão se experienciar e vão aprender juntos. Então, assim, é um momento muito sagrado também. E aí vem o 3º degrau, né, de acordo com o 6º degrau, que seria o poder. Gustavo, então se a pessoa ela já pulou para o 6º degrau, não pode ter poder.
Muito pelo contrário. O mestre, ele falou o quê há muito tempo atrás? Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Ou seja, buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Tudo mais. E quando ele disse tudo mais vos será dado por acréscimo, ele não colocou tipo lá um parágrafo. Só não pode ter casa de tantos quilômetros quadrados, só não pode ter mansão, só não pode ter Ferrari, só não pode ter Bugatti Veyron, só não pode ter Lamborghini, Gol, Uno, enfim. Ele não colocou isso, será dado por acréscimo. Então a partir desse ponto, o poder, ele vai ser uma manifestação da luz. O seu poder vai ser um poder de curar, o seu poder vai ser um poder de ajudar. E claro, você pode ter 10, 20, 30, 40, 50 empresas, que diferença faz? A pessoa que já está no sexto degrau, que ela já pulou e já se unificou, ela não se importa mais com isso. Não importa, já não importa mais. Ele tem 10 Ferraris, no caso de Osho mesmo. O Osho, ele tinha o quê? 85 Rolls Royces, né? Você acha que ele se importava se ele tinha 85 Rolls Royces? Ele nem ligava. Ele só tinha pra falar que tinha mesmo, mas ele só andava em um e olha lá. E nem era ele que dirigia. Então assim, a partir desse momento, o poder ele vai ser mais direcionado para ajudar os irmãos, porque existe uma causa maior por trás disso. O ser que se unifica, ele toma muito consigo o amor incondicional. A unificação é o quê? É amor incondicional, porque Deus é amor. Então, basicamente é isso, né? E também as pessoas perguntam a respeito da espiritualidade e do sexto degrau, que é o quinto e o sexto. Muito mais ainda. A partir do momento em que a pessoa ela já se unificou, ela já passou para o sexto degrau e já está assimilado com o próprio Criador, todas as dúvidas da espiritualidade elas são sanadas. E além do mais, há mais um respeito, uma igualdade de todos os dogmas. Ah, mas porque a pessoa é da Umbanda, que a pessoa é da Teosofia, que tal pessoa é do cristianismo, adventista. Todas as doutrinas, elas estão sendo direcionadas e se ramificam de formas, claro, culturais, né? Para que haja esse mesmo contexto, passar essa mesma mensagem, que é a mensagem do mestre, que foi o que o mestre disse há muito tempo atrás, né? Existem muitas moradas na casa de meu pai, e realmente é verdade. E quando você toma mais essa visão holística da vida, você vai compreendendo e pega outro olhar, você vê que realmente todas as religiões elas merecem muito respeito. Porque, pensa bem, vocês acham mesmo que no Japão eles iam falar sobre Umbanda? Claro, pode haver que sim haja, só que não é tão mais comum quanto falar sobre o próprio Buda, né? Até mesmo como o próprio taoísmo, porque é algo que eles já estão habituados. Então, o próprio mundo, o planeta Terra, em suas divisões em termos, digamos, eles vão encontrando caminhos para explicar a respeito da espiritualidade. Então, no sexto degrau, já há resposta para tudo isso e, ao mesmo tempo, já há mais essa compreensão de que todos somos um só. E, bem, esses degraus de Maslow, particularmente, eles mudaram a minha vida. A primeira vez que eu ouvi a respeito, eu achei a coisa mais linda. Eu espero que vocês possam ter compreendido, que eu possa ter passado com clareza, que eu possa ter sido objetivo. E é muito gostoso falar sobre esse assunto, particularmente para mim, porque mudou a minha vida. E espero que também mude muito a vida de vocês positivamente. Obviamente, eu também estou sujeito a aprender cada vez mais, então se vocês tiverem dúvidas, podem me enviar, porque assim nós vamos respondendo uns aos outros, né? E, bem, gostaria de finalizar com uma frase que eu ouvi até numa palestra uma vez, que é o seguinte: conhecimento, o lado das sombras tem e o lado da luz também tem. Ambos têm conhecimento. A informação, ela trafega no universo gratuitamente. Cada um pode ter informação. A pessoa é do mal, ela é um espírito obsessor. Ela pode pegar um livro e ler? De física? Pode. Ela pode pegar um livro de física quântica e compreender a realidade e manipular. Na cabeça dela. Porque, na verdade, informação é gratuita. A informação, ela está distribuída em todo o universo. Só que poder, só a luz tem. E é aí que a gente se torna esse próprio co-criador da nossa realidade. Bom, pessoal, gratidão, uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Boa noite! Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem me enviar, que será um grande prazer responder.
Indico firmemente, novamente, né, o canal do professor Hélio Couto no YouTube, nas redes sociais e também o próprio site, que foi o que me ajudou muito também, porque lá no site ele passa os conteúdos de forma mais direta, né, mais clara, assim, os cortes e etc. Então é um conhecimento mais aprofundado. Gratidão imensa. Bom, eu sempre finalizo o vídeo falando meu nome, né? Me chamo Gustavo de Almeida Silva. Gratidão, muito obrigado e boa noite a todos. Valeu!